que vem a um ambiente como esse é para adorar, para celebrar ao Senhor. E que bom que você veio para isso, né? Cantando. Pastor, eu não sei cantar as canções. Hoje deu uma probleminha no nosso telão aqui, não saiu a letra. Mas você adora também da tua forma, do teu jeito, glorificando ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que a presença de Deus é atraída pelos nossos louvores. Então, quanto mais a gente celebra e adora, mais a presença de Deus está em nós. Queridos, eu quero continuar, né? Estamos há uns dias já pensando dentro de um tema, transformando feridas em pérolas, e vamos continuar estudando sobre esse tema. Mas antes eu quero só trazer uma informação, né? Vamos continuar orando pela irmã Elisângela. Amanhã ela vai passar por mais uma cirurgia, né? Foi feito de um lado e agora vai precisar fazer o outro lado. Está drenado, está bem difícil. Ela saiu da UTI, vai estar no quarto até amanhã, de manhã, e vai para mais uma cirurgia. Então vamos continuar orando por eles. Eu recebi também, eu quero uma aprovação de vocês aqui. Eu recebi a informação que sobrou um valor em dinheiro daquela janta do dia 22 aqui, né? O Tiago me passou que sobrou um valor. E se vocês me permitem, né, nós ajudar a irmã Elisângela lá com esse valor, fazer uma obra social, né? Eles são famílias que têm dificuldade financeira já e tem que comprar, inclusive fralda, tudo tem que ser comprado, né? Lá não consegue essas coisas que são externas de dentro do SUS, né? E se vocês me permitem, quem tiver contra, levanta. Né? Fica difícil ficar em pé daí, né? Não, fica em pé. Mas eu fiz uma pegadinha, tá? Com todo, não se apavore, tá? Uma brincadeira que eu fiz aqui. Depois eles vão cortar aqui, não te preocupa com isso. Então, amém? Concordam comigo? Tá bom. Vamos ajudar a irmã lá, então, nesse contexto. A gente vai enviando conforme as necessidades. Então vai trazer, bota no caixa da igreja e sai como ação social. Tá? Amém? Queridos, o tema que me compete hoje, para nós pensarmos juntos, eu quero falar sobre uma mente organizada. Sobre a nossa capacidade mental. Vocês estão liberados, se quiser. Mas hoje não tem tela, infelizmente. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, eu quero começar lá na formação do homem, para que nós consigamos entender aquilo que eu penso que Deus vai falar conosco, porque já falou comigo e há de falar conosco em cima desse tema. Nós observamos, meus irmãos, que segundo os estudiosos, existe 8 tipos de inteligência. Segundo a psicologia, os estudiosos aí dizem que existem 8 tipos de inteligência. Inteligência matemática, a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência físico-cinéstica, a inteligência interpessoal, a intrapessoal e a naturalista. É conhecido praticamente esses 8 tipos de inteligência. Dentro dessas inteligências, nós observamos que elas são distribuídas individualmente. Tem pessoas que desenvolvem uma inteligência mais físico, outra mais espacial, outra interpessoal, intrapessoal, enfim.
e são desenvolvidas essas inteligências dentro de todos nós. Porém, meus irmãos, segundo a maioria dos rabinos, os estudiosos, da concepção de Abraão, da fabricação, digamos assim, de Adão, é quase que um consenso de que, entre todos, de que Adão ele possuía essas 8 inteligências quando ele foi formado do pó da terra. Quando ele recebe o sopro de Deus, ele era composto de toda essa inteligência, desse contexto todo, esse compêndio chamado Adão, que Adão não é um nome, né? É homem, né? Ele recebe tudo isso. Então, observe que Deus dá a Adão, esse ser criado, algumas, além dessa inteligência, dessa capacitação mental, dessa capacidade, ele recebe autoridade sobre os animais. Vemos o texto ali que ele recebe, porque às vezes a gente pensa muito superficial, olha o texto e olha ele muito rápido, né? Ele recebe de Deus, então, uma autoridade sobre os animais. Não é só uma capacidade de domesticar os animais. Não é só uma capacidade de conviver com os animais. Ele recebe, através dessa formação, dessa semelhança, desse contexto que ele foi criado, um poder, uma autoridade sobre todos os animais. E Deus entrega um serviço para ele de catalogar esses animais. A gente também lá se deu nome, né? Não é questão do nome, de chamar a vaca de vaca, o porco de porco, né? O que Adão recebe de Deus é a capacidade de catalogar, de identificar as espécies e de organizar esse contexto e trazer para a linguagem dos homens. É isto, quando Adão recebe. E ele faz isso. Ele não só recebe, como ele faz isso. Ele desenvolve isso nesse contexto. E aí, uma outra observação que vocês de repente podem dizer, mas o pastor começou a viajar, o nosso pastor agora, né? Ele tinha a capacidade de se comunicar com os animais. Porque observe que ele não é estranho para ele quando a Eva diz, não, foi a serpente que me disse que eu deveria de comer desse fruto. O ser humano, ele foi criado com essa capacidade, essa capacitação intelectual de comunicação. Senão eles para aí, uma serpente falando, Eva, tá doida? Ou tu tá variando, né? Mas existia essa capacitação no ser humano, no homem. Isso também é praticamente consenso nos estudiosos, eruditos, dentro desse contexto, e principalmente os hebreus. Então, observe que essa estrutura, né, intelectual, mental que Deus fez o homem é muito poderosa. Eu uma vez estava sentado aos pés de alguns rabinos, tive algumas oportunidades importantes para isso, e foi trabalhado sobre esse assunto. E eu ouvi um rabino dizendo, olha, se Adão e Eva não tivessem pecado, entre a 5ª e a 6ª geração de Adão, teria já toda essa tecnologia que nós conhecemos hoje. Gente, esse rabino disse assim com toda a sinceridade do coração e convicção teológica, que se Adão não tivesse pecado, toda essa parafernália que nós temos hoje, há milhares de anos depois de Adão, isso já existiria lá na 5ª geração dele. Pela capacidade mental e intelectual que Deus fez o ser humano. E aí, meus irmãos, é importante a gente entender isso. Eu quero dar uma vírgula aqui e vou falar um pouco sobre o que significa, dentro de um contexto hebraico, bíblico, cristão, o homem à imagem de Deus, né? Foi o texto que eu li antes, né? Que Deus fez o homem à sua imagem. Imagem de Deus está relacionado ao homem, ele fala da constituição desse ser racional. O homem é um ser racional.
Quando Deus faz ele a sua imagem, não, é um ser que raciocina assim como eu, que reflete a minha imagem nele, ele vai raciocinar assim como eu. A imagem natural de Deus está gravada no homem. Essa imagem natural de Deus, essa capacidade de raciocinar, esse poder de movimento próprio, não por instinto, esse poder de entendimento, de vontade, de liberdade, Deus tem esse e ele transfere ao homem quando o faz. E observa, meus irmãos, que isso é o grande diferencial do homem, do ser racional, com os animais. Os animais, eles conseguem ter a sua inteligência. Há um tempo que se dizia que os animais irracionais não tinham inteligência, não tinham capacidade de aprender, e depois a história, as coisas foram provando que eles têm capacidade, né? Os animais têm capacidade de aprender, têm as suas inteligências. Agora, das criaturas terrenas, o único ser que tem capacidade de pensar em si, de ter consciência própria, de ser um ser que consegue pronunciar o pronome eu, é o homem. O animal, embora tenha a sua inteligência, ele nunca pensa nele, ele não é uma personalidade. Então o homem, quando a Bíblia diz que o homem é a semelhança de Deus, ele está falando disso. Ele está falando dessa condição de se olhar para dentro de si, de se autoavaliar, de raciocinar, de pensar em si, de falar o pronome eu. Então, isso é o que distingue. Então, isso é, no contexto bíblico, a imagem de Deus. Aí, no contexto bíblico, a semelhança de Deus. Vamos pensar o que é semelhança. Aí sim, está falando daquilo que é a parte entre... Só é possível o homem se comunicar com Deus por causa da semelhança. Não é por causa da imagem, por causa da semelhança. Por quê? Porque essa semelhança, qual é essa semelhança que Deus tem? Por causa da manifestação, num contexto de o homem conseguir, deixa eu tentar explicar aqui, eu coloquei umas palavras mais complexas aqui, mas do homem conseguir se comunicar espiritualmente, não fisicamente, não com a linguagem ou com as expressões. A semelhança de Deus é isso. Nós surgimos à semelhança de Deus porque há entre nós um homem espiritual, com capacidade de comunicação. Por isso que Deus se revela ao homem, por isso que o homem consegue se comunicar com Deus, porque ele é um ser semelhante a Deus, então ele é um ser espiritual. Agora, esse homem que é a imagem de Deus, que raciocina, que pensa em si, que consegue pronunciar o pronome eu, esse homem que também é um ser espiritual, que tem condição de se comunicar com Deus, também ele recebe mais uma semelhança com Deus, que é a sua semelhança moral. A semelhança moral de Deus, né? Então o homem foi criado com essa semelhança moral. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem reto. E isso aqui é muito importante para nós entendermos agora a questão, por que eu vou falar de mente. Deus fez o homem reto. Então quando o homem foi feito, isso quer dizer que ele foi criado bom e dotado de justiça, e uma justiça relativa à justiça de Deus. O homem, ao ser criado, ele tinha isso, ele tinha capacidade moral, uma semelhança moral a Deus. E isso, meus irmãos, essa semelhança moral, essa capacidade de comunicação com Deus no modo espiritual, isso fazia com que a capacidade intelectual, mental desse homem fosse de alto nível, muito além daquilo que nós somos hoje. Agora, o que o pecado faz? O pecado faz com que essa semelhança espiritual, moral de Deus, o homem vá perdendo.
Então o homem vai perdendo essa semelhança moral e automaticamente vai tendo problemas com a sua mente, com a capacidade intelectual. Ele afeta a capacidade intelectual do homem. Por isso que o ser homem deixa de ter todas essas 8 inteligências no seu pacote que Deus fez. Então desde lá o homem vem sendo ferido. Desde o pecado, fere também a capacidade intelectual do homem. E observe que isso tudo gera essa destruição da mente. Então por isso que Cristo morre. O propósito de Cristo morrer na cruz é restaurar essa semelhança do homem com Deus. O propósito, a gente, mas Jesus morreu para a nossa salvação. Sim, o objetivo final, sim. Mas essa morte de Cristo para eliminar o poder do pecado em nós, para nos tirar a mancha do pecado, essa morte de Cristo faz com que o homem tenha condição de começar a se reinventar intelectualmente também. Capacidade do homem a conviver aqui na terra, a viver aqui na terra, convivendo com Deus e passando então a ter uma proximidade da semelhança de Deus que o homem perde lá no jardim. Interessante, né? Vamos lá. E quando que começa isso? A partir da conversão. E às vezes a gente pensa que conversão é um momento que a gente chora e diz assim: eu aceito Jesus. Conversão vem do termo metanoia, do grego. E metanoia é troca de direção. Metanoia no grego é trocar de direção. Conversão não é somente aceitar Jesus. É trocar de direção. É sair de uma caminhada que estava para o norte, agora eu me perdi, não sei onde está o norte aqui, e ir para o sul. É trocar totalmente de direção. E essa conversão, ao trocar de direção, ela começa a agir no ser humano. Portanto, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu quero pensar com vocês sobre essa destruição da mente do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. E para Adão Deus disse, portanto, Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Vou ler para vocês. E a Adão disse, Deus estava dizendo para Adão, portanto, deste ouvido à voz da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra de ti. Com dor, olha só, maldita é a terra por causa de ti. Do que o homem foi feito? De terra. Comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e carnes também te produzirá. Então a partir dali a terra começa a ter espinhos e ervas daninhas. E comerás a erva do campo. Não comerás mais fruta da árvore da vida, comerás erva do campo. Tem um diferencial muito grande aí. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é, vai ter que fazer alimento. Até então Adão não fazia alimento. Não precisava manufaturar o alimento. A Bíblia é extensa, né? A gente olha só os textos, né? Até que tomes a terra, até que tornes a terra. Adão não ia morrer, mas agora vai ter que morrer, porque dela fosse tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o homem foi feito à imagem, aquilo que eu falei, e semelhança de Deus, e antes de pecar não tinha possibilidade nem de experimentar a morte. Deus fez o homem para ser eviterno. Deus é eterno, ele não tem origem. O homem tem uma origem, eviterno. Ele nasceu, mas ele não foi feito para morrer. Se você olhar na continuidade desse texto que eu estou lendo, lá na tua Bíblia, vai ver, diz assim que Deus, então agora, nós vamos cercar o jardim do Éden com uma espada flamejante e retirar a árvore da vida para que o homem então não coma dela e viva eternamente. Isso a gente pode pensar como pena, mas é muito mais proteção do que penalidade. Imaginem
o homem, nós seres humanos, desgastado pelo pecado, atrofiado pelo pecado, sofrendo no corpo físico as ações do pecado, durar 1000 anos. Com 90 a gente já está meio caminhando. Eu, quando chegar nos 110, eu vou andar meio patinando. Então não tem como durar. Então é uma proteção de Deus, e Deus então tira a árvore da vida, porque todos nós, você pode estar com 130 anos, chegar para ti, você quer viver mais? Eu quero. Por quê? Porque nós fomos, a nossa essência foi para viver eternamente. Aí então, o que acontece? O homem, ao pecar, ele perde essa possibilidade de viver eternamente, e a partir da queda, seu organismo é afetado em todos os sentidos. O que acontece? O corpo físico tende a definhar, e isso é visível na nossa geração. Poucos dias nós estávamos comentando, não me lembro com quem aqui, sobre as gerações. Tu pega esse pessoal aí que está com 70, 80 anos, a estrutura física deles é mais forte que hoje nós dos 40. E essa piazada que está chegando aí, não se empolgue, você está lá marombadinho, mas com 20 e poucos, 30 anos, daqui a um tempo você vai ver que você vai ficar mais fraco que nós. Porque o corpo do ser humano, por causa do pecado, vem definhando, e automaticamente a capacidade intelectual também é atingida. A capacidade intelectual do homem também é atingida, e vem diminuindo a capacidade do homem. Aí você vai dizer: está doido, pastor? Olha a tecnologia que tem aí. Olha aí, quanta coisa que surgiu há pouco tempo aí, uma velocidade recorde. Agora deixa eu te perguntar para você. Você já calculou quanto a sociedade está emborrecendo? Não vamos deixar ninguém passar vergonha aqui, mas abaixo de 18, quanto que é a raiz quadrada de 81? Quanto que é 13 vezes 14? Conjuga algum verbo aí? Tem um poço de 1 metro de fundura por 1 de largura e 1,30. Quantos dá o cubo disso? Alguém consegue cubar assim de cabeça? Uma pergunta para um Hermógenes da vida aí, ele já dá uma ajeitadinha na mente e faz. Por quê? Porque a sociedade vem emburrecendo. A tecnologia está à disposição, mas a sociedade vem emburrecendo. Não estou te acusando, não é uma acusação, isso é uma análise. Entende? Então, queridos, o que é isso? A capacidade intelectual, mental do homem, ela vem definhando a cada dia, e mesmo que a ciência se multiplique. E aí, meus irmãos, por quê? Porque esse contexto todo, esse atrativo todo da tecnologia, ele vai medindo forças com a capacidade mental, e automaticamente, por causa do pecado, por causa desse, aí a sociedade começa a parar de pensar. O ser humano acaba perdendo, e a sua mente vem enfraquecendo. E nós vivemos numa época visível isso. Um emborrecimento, uma capacidade intelectual enfraquecida. Nós sabemos somente dentro das especialidades aonde estamos trabalhando. E cada vez mais isso vai acontecendo com o ser humano. E isso não é um problema de falta de ensino, não é um problema de que o governo, enfim, a gente pode pensar mil coisas. Não é problema disso. É bíblico. É bíblico isso. Se nós escafuncharmos as escrituras, vamos ver isso. E pode ser um problema que muitos aqui estão convivendo com isso. Mas eu não consigo mais guardar as coisas, não consigo mais gravar. E às vezes é para velho, para novo, para adolescentes. Por que será?
Por que será que antes essas mesmas mentes, essa mesma caixa encefálica, guardava dentro um cérebro de um Isaac Newton, de um Thomas Edison? O que será? Tem algumas coincidências, né? Isaac Newton, Thomas Edison. Agora me saiu o nome outro famoso ali, o Einstein. Tem algumas semelhanças nele. Sabe quais são? Todos judaicos cristãos. Todos homens cheios de Jesus. Vamos pensar então agora Romanos 12:2, que vocês conhecem de cor. Eu lembro que por um período aqui em Campo Novo eu ouvia muito os comentários, os jovens inconformados. Quem que faz parte daquela turma? Olha lá, ó. Eu cuidava vocês há 20 anos atrás. 30, eu acho, né, Jason? Jovens inconformados, Romanos 12:2. E não vos sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então, meus irmãos, é possível uma renovação da mente. É possível o ser humano renovar essa mente, embora ela esteja, de repente, atrofiada. Pastor, mas isso aqui é espiritual. Paulo está falando da renovação espiritual. Exatamente, de um caráter espiritual. Só que toda a ação no mundo espiritual, ela vai respingar no mundo físico. Você quer ganhar uma vida para Jesus? Ganha no mundo espiritual primeiro. Você quer ter uma casa melhor que a tua? Ora e coloca no mundo espiritual primeiro. Você que não casou ainda, quer um casamento abençoado por Deus? Casa no mundo espiritual, busca um casamento no mundo espiritual primeiro. Deixa Deus te orientar. E vai acontecer no mundo físico. Você quer viver uma vida de miséria? Viva uma vida de miséria espiritual, que o mundo físico vai viver uma vida de miséria espiritual. Às vezes a gente crente diz, não, o pessoal fala que as palavras têm poder, que o pensamento positivo, e a gente às vezes quer queimar. Embora eles não compreendam. Mas é um processo espiritual. Quer viver sem dinheiro no bolso? Seja miserável de mente. Fique pão-dureando tudo. Uma coisa é economizar, se organizar, e deve ser feito. Mas outra coisa é ser miserável. Conheço pessoas que têm dinheiro para comprar um avião, mas não compram um sanduíche para comer, passa fome. Miserável. As coisas vão acontecer e vai definhar o seu financeiro. Ou vai ter só dinheiro. Vai ser tão pobre que só tem dinheiro. Então, meus irmãos, as coisas precisam, aquilo que acontece no mundo espiritual vai respingar, vai refletir no mundo físico. Então, se eu buscar a renovação da minha mente no contexto espiritual, a minha mente no contexto físico também há de melhorar, de renovar. Por isso Paulo nos ensina assim. Então, por quê? Porque quando o homem ele entra em contato com Deus, quando o homem começa a voltar para a semelhança, através da metanoia, da troca de rumo, quando o homem faz isso, a sua mente também começa a ser renovada. Quando Paulo está escrevendo para Romanos 12, ele está falando para os gregos. Ele está ensinando os gregos. E os gregos chamavam o Deus do universo de Nous. E Nous, que eles faziam, eles sempre diziam assim, nós queremos entrar em contato intelectualmente com Nous. E aí Paulo diz assim, renova o entendimento. Renova a tua mente, para os romanos.
Os romanos que pensavam em ter um contrato com essa divindade, numa capacidade, para adquirir a capacidade intelectual de nous, Paulo diz: não, você precisa ter uma renovação da vossa mente, um sacrifício santo e agradável a Deus. Então, na realidade, meus irmãos, o que acontece? A nossa própria alma, o nosso espírito, nossa alma e espírito, alma, nossas emoções, o nosso ser pessoal, né? Eu sou uma alma que tem um espírito, vida, pneuma, e moro dentro de um corpo. Você é uma alma. A tua alma tem nome, Ariane. A Ariane é a alma Ariane. E ela tem um espírito, ela está viva, essa alma, e ela mora dentro deste corpo que está ali. Então, quando essa alma, esse espírito, ele começa a ter intimidade, relacionamento, conversa com um Deus, quando ele começa a se renovar através do Espírito Santo que está dentro desse ser, automaticamente esse processo de renovação vai interferir, vai mexer na capacidade intelectual também. Pode ter certeza disso. E Deus vai renovando a intelectualidade. Então, o intelecto do ser humano, quando ele começa a viver uma intimidade com Deus, ele deixa de ser escravo da influência do sistema. Irmãos, essa pandemia, por exemplo, quanta gente que perdeu o rumo sem ser afetado pelo Covid. Quanta gente que saiu dos eixos, doidou, porque o sistema foi tão impregnado dessa maledicência, desse mal, que alguém absorveu isso. A própria política brasileira nos últimos anos, essas duas linhas, foi tão terrível esse negócio que mexeu com pessoas, às vezes pessoas cultas, fazendo absurdos, tomando decisões absurdas. Por quê? Porque essas mentes com certeza estavam escravas da influência do sistema. Irmãos, nós não podemos ter uma mente influenciada pelo sistema. O sistema o sistema está aí e jaz no maligno. Mas nossa mente não pode ser influenciada. Olha um exemplo de uma influência do sistema. O meu marido ronca demais de noite. Incomoda, Deus livre. Separa. Não aguento, não tem que viver isso. O sistema ensina assim, às vezes uma coisinha, tem uma coisa, mas uma coisa supérflua, uma coisinha, uma migalhazinha, mas o sistema está ali. Eu sou honesto, eu quero ser honesto, eu quero ficar, por exemplo, um exemplo, eu não vou mentir para ganhar o Bolsa Família. Mas o sistema vai dizer assim: não, todo mundo mente também. Agora, a mente de um salvo, de um transformado pelo Jesus, de uma mente em renovação, ela não é mais escrava do sistema. E aí o Espírito Santo que está ali, ele renova essa mente, ele vivifica essa mente e leva ela para a pureza. E o que é a pureza? O que é puro? A gente acha que puro é limpo só. Puro é quanto mais próximo ao original. Pureza, tudo aquilo que vai ao encontro da sua originalidade é puro. Concorda comigo? Por que se torra o café? Para tentar trazer ele, para queimar as impurezas que estão em roda e deixar ele na sua originalidade.
E aí então a nossa mente, quanto mais nós enchemos ela do Espírito Santo, somos renovados pelo Espírito Santo, nós ficamos mais próximo da mente original em que Adão foi feito. De repente eu estou dando um nó nessas mentes hoje aí, né? Mas eu quero profetizar para você que a tua mente vai se renovar. Deus vai aumentar a tua capacidade intelectual para te viver melhor. Olha só, meus irmãos, o intelecto do ser humano deixando de ser escravo. Aonde que está na Bíblia? Vamos ver. João capítulo 13, versículo 3. João 13, 3. Versículo conhecidíssimo e todos os pregadores gostam de usar. Chega para Jesus um amigo de Jesus, chamado Nicodemos. E eu já vi gente dar-lhe pau no pobre do Nicodemos, que era um homem sem coragem e que vinha de noite ver Jesus de medroso, né? Sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era o maior empresário de Jerusalém do ramo de hotel. Quase todas as pousadas e hotéis de Jerusalém eram dele. Os hotéis na época funcionavam em que horário? Há 2000 anos atrás. Ele era aberto de manhã, 6 e pouco da manhã, e 6 e pouco da tarde estava fechado, porque não tinha energia elétrica, não tinha luz de lampião, o pessoal ia dormir cedo. Agora um empresário da rede de hotel, de hoteleiro, trabalhava tipo doido durante o dia. E de noite o que ele fazia? Folgava e ia lá sentar com Jesus. Não era normal, com certeza, Jesus ensinar alguém de noite, porque de noite era escuro. Agora, se você for olhar a história de Nicodemos e de Jesus, essa vez que está aqui, os discípulos assistiram a conversa, por isso que João escreveu. Mas Nicodemos era de praxe, uma vez por semana, 2, ele sentava com Jesus, ele vivia conversando com Jesus à noite. Se nós for olhar a história dos rabinos, a Patrícia. E aí Nicodemos estava ali num bate-papo, João, Pedro, Tiago ali, que estavam mais próximos na casa de Jesus, ouvindo o que o mestre está conversando com Nicodemos. Nicodemos era um sábio também, era um entendido das Escrituras. E aí ele diz para Jesus, daí Jesus disse assim, não, você tem que nascer de novo. Daí ele disse, está doido, Jesus? Como é que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Como é que esse contexto aí? Ele diz, não, você precisa nascer de novo. Na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, meus irmãos, não pode ser visto com olhos. Alguém tem umas visões aí, enxerga o céu, as ruas de ouro, eu vi o reino de Deus. Tu viu? A Jerusalém Celestial, se viu. Tu viu as ruas de ouro. Mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é físico, não é estrutura. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Está ficando gostoso. Mas deixa eu me concentrar aqui. Então o reino que Nicodemos é instigado a querer, é algo que nasce dentro dele. Tem que nascer de novo, tem que vir aqui de dentro. E aí essa capacidade intelectual, esse intelecto nosso começa a ser afetado por isso, por essa nossa renovação, por começar de novo. Então o primeiro passo para alguém ter uma mente renovada é entender, meus irmãos, que essa ferida foi aberta lá no tempo de Adão, e que nós recebemos essa capacidade, por causa do pecado, de a nossa mente ser escrava do sistema, que a nossa mente ter que fazer aquilo que os outros fazem, que a nossa mente ficar presa com situações humanas,
Que a nossa mente fique remoendo o que o fulano te disse há 20 anos atrás. Que a mente ficar remoendo e mexendo com feridas, que é aquilo que já se foi. Mas o sistema quer fazer isso conosco. O sistema quer nos escravizar. Aleluia. Mas quando o homem dá o seu passo, quando eles entendem, não, isso aqui é da queda, isso aqui eu não quero mais, e ele começa a migrar no sentido inverso, a Bíblia chama isso de arrependimento, eu já falei, né? E aí ele começa a nascer de novo. Nascer de novo. E não nasce só espiritualmente. Uma verdadeira ação, uma verdadeira metanoia, muda em tudo nós. Tem muitos crentes que acham que a mudança de um crente, porque ele agora, antes ele ia para o bar, agora vai para a igreja. Isso é a mudança. Se fosse só isso, meus irmãos, seria muito pífio esse evangelho. Mas esse evangelho, ele tira o homem do bar, leva para dentro do templo, dá uma mente renovada. Aquilo que ele não conseguia aprender na escola, ele aprende aqui. Aquela mente que estava já atrofiada com o álcool, com a droga, com a cocaína, o Senhor transforma e restaura aquela mente, e ele passa a ser, às vezes, um intelectual no reino de Deus, porque esse evangelho tem poder. Aleluia. Agora, como? Eu disse que precisa de esforço, porque não é um passe de mágica. A salvação, ela é imediata. A justificação, ele está justo perante Deus, ela é imediata. Mas a santificação é um processo. E quando a gente fala em santificação, às vezes a gente também já pensa, vai ter que botar um terninho, vai ter que andar assim, vai ter que andar assado, vai ter que sentar de tal jeito, vai ter que fazer isso. Não, santificação é muito além disso. Santificação é um estado, não é uma posição. Eu posso estar com uma posição de santo, mas o meu estado podre, detonado. Santificação é um estado. E reflete sim no corpo? Sim. Reflete nas ações? Sim. Reflete no mundo físico? Sim. Mas é um estado. Então, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. O homem, meu irmão, ele só consegue ir se despindo do poder do pecado quando ele vai adquirindo as virtudes espirituais de Deus. Entendam isso. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente recebe a salvação e a justificação. E quando a gente continua caminhando com Deus, a gente vai se despindo do poder do pecado e vai se vestindo das virtudes de Deus. Só que não é nessa ordem que eu disse. Essa é a ordem que vocês aceitam, natural, que todo mundo, às vezes com todo respeito, que é natural que todo mundo receba assim. É verdade, eu tenho que deixar de fumar porque eu aceitei Jesus. Eu tenho que deixar de mentir porque eu aceitei Jesus. Essa é a ordem religiosa. Essa é a ordem externa. Mas o padrão de Deus é o contrário. Eu me encho de Jesus, eu me encho da presença, eu me encho da comunhão, eu me santifico, eu crio um estado meu que vai me fazer eu me distanciar daquilo que é pecado. É o contrário. E isso você faz aonde? No corpo? Na disciplina? Onde você faz isso? Na mente.
Na renovação da nossa mente. E como eu hei de renovar a mente? Vamos pensar. Então a santificação, meus irmãos, é quando o indivíduo passa a ter uma vida consagrada ao Senhor. E também não compare consagrar com jejuar e orar e vir na consagração uma vez por mês. Eu estou me consagrando, uma vez por mês eu jejuo. Isso não é. Isso pode ser um momento de consagração em grupo. Mas consagrar-se a Deus é colocar a posição pessoal para aquilo que é sagrado. Eu me apresentar diariamente para Deus e dizendo assim, tudo que é sagrado, tudo que é teu, venha para mim. Quando Jesus está ensinando assim, venha a nós o teu reino. Quem que ora essa oração e diz assim, venha a nós o teu reino? Você sabe o que tu está dizendo? Venha a nós o teu reino, de preferência o salário do reino, o ouro do reino. Reino é poder, é domínio. Jesus está dizendo assim, quando você diz venha a nós o teu reino, venha a mim o teu reino, reina em mim, você está dizendo assim, eu abdico das minhas vontades, eu abdico dos meus projetos, eu abdico do meu jeito de ser, eu abdico da minha forma e quero ser conforme a tua forma para mim. Qual é o teu projeto para mim? Pastor, mas então você está ensinando nós a não ter mais vontade própria. Não, não é isso. Mas quando eu abdico da minha vontade própria, para que a vontade de Deus se cumpra em mim, a vontade dele é perfeita. É perfeita. E o que é perfeito não traz transtorno. O que é perfeito não atrapalha. O que é perfeito produz bons frutos. Então isso é um processo da santificação. Santificação então é quando eu consagro a Deus, quando eu permito que Deus interfira no meu modo de pensar. Você já pensou nisso? Permitir que Deus interfira no teu modo de pensar. Sabe por que a gente às vezes não consegue isso? Porque a gente deixa só para as coisas mais importantes, que a gente delineia como mais importantes. Eu quero, por exemplo, que Deus me dê o seu modo de pensar para mim administrar a minha empresa. Porque se Deus administrar a minha empresa, ele é o dono do ouro da prata, ele é sábio, a minha empresa vai produzir e vai ficar milionária, ok? É possível, Deus quer, Deus pode. Mas eu quero que ele interfira nisso. Mas no modo de eu pensar contra o meu irmão, aí é o jeito que eu quero. O modo de pensar das minhas vaidades, do jeito que eu quero. Não é do jeito de Deus. Uma vez um jovem veio para mim e disse, pastor não, mas era colega de ministério. Estava recém começando a caminhada. E ele chegou animado para mim e disse, pastor, eu fui num culto e o pregador orou e disse que a quem sentisse tal coisa assim era um dom, e eu recebi um dom de cura, eu recebi uma vez o dom de cura. Disse, quando é que foi isso? Faz tanto tempo assim, num evento tal, X lugar, etc e tal. Que show. E então eu estou crendo que eu vou orar por cancerosos e Jesus vai curar. E eu disse, tu já começou a orar por dor de cabeça? Quando tu tem dor de cabeça em casa, tu toma uma cibalena ou tu ora? Quem é do tempo da cibalena aí? Tu toma um Dorflex, caga dor nas costas ou ora? Se Deus te deu um dom, tu tem que exercitar ele, meu filho. Se eu quero fazer algo, se eu quero que Deus interfira na minha mente para coisas grandes, eu devo começar a fazer as pequenas também. Eu quero ter uma mente renovada. Eu quero ser brilhante no meu trabalho. Eu quero passar nos concursos públicos. Mas eu quero essa mente, Deus. Mas a mente da obediência, do respeito, da dedicação ao reino, não, essa eu não preciso. Jesus amado, né? Vocês estão empolgados para sair pulando hoje e dançando no Espírito, e eu trago só chicote.
Deus vai mandar um azeite aí, pode ficar tranquilo. O azeite é dele, não é meu. Amém? Queridos, a santificação, quando nós entendemos isso, que deixamos que Deus interfira no nosso meio de pensar, nosso modo de pensar, e a transforme a nossa moral, porque o modo de pensar de Deus transforma o nosso moral. Nós começamos a valorizar as coisas no ponto de vista e no olhar de Deus. Nós começamos a ter os nossos relacionamentos no ponto de vista de Deus. Nós cuidamos do nosso financeiro do ponto de vista de Deus. Nós organizamos o tempo com a família do ponto de vista de Deus. E aí esse modo de pensar vai atuando, meus irmãos, vai atuando, e nós vamos pegando o moral de Deus. E aí, meus irmãos, aquela ferida que nós recebemos por herança do pecado, da capacidade intelectual ser amordaçada, ser suprimida, ser trabalhada, ser atrofiada, ela vai ser coberta pelo nácar, que nós estamos estudando, aquele processo, que a ostra larga para fazer daquele elemento, daquela pedra, algo poderoso, algo precioso. E aí nós começamos a receber o subsídio da palavra, a ação do Espírito Santo, e a nossa estrutura mental passa a ser solidificada como uma pérola. Observe que essa ação, meus irmãos, ela é visível em Cristo, em Jesus. Observe que Jesus era homem aqui na terra. Jesus recebe embora sendo gerado pelo Espírito, ele era um ser humano. E olha no capítulo 2 de Lucas, versículo 46 e 47, que também é muito conhecido por todos nós. Esse versículo diz assim: e aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Isso aqui estavam falando de Jesus com 12 anos. Estavam falando com Jesus garotinho. Lá em Lucas 2, 46 e 47. A capacidade intelectual de Jesus se sobressaía. Não porque ele era Deus. Não porque ele recebeu tudo pronto do céu. Mas porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Estamos aí vendo o nosso Supremo Tribunal Federal julgando a possibilidade de matar as nossas crianças. Oremos por isso. O feto João Batista de 6 meses, ele pula de alegria na barriga de Isabel, porque Maria chega com um embrião recém-fecundado. E esse Jesus, com tenra idade, ele era cheio do Espírito Santo, ao ponto de causar impacto nos doutores da lei, nos intelectuais da época. Então essa renovação é implementada por Deus, através do Espírito Santo, de uma forma mística, não legal ou sacramental. Não quer dizer, meus irmãos, assim, não, me converti, então a minha mente vai mudar e eu me tornarei um intelectual. Não é sacramental e nem legal. É uma ação do poder do Espírito Santo em nós, da continuidade nossa com Deus, que vai mexer. E esse contato com o sobre-humano que nós vamos recebendo, vai naturalmente renovando, através do quê? Da nossa intimidade com o Todo-Poderoso. Vamos encerrar com mais um texto que eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu gosto desse versículo e me chama a atenção porque uma vez um cidadão estava brabo com os jovens que estavam barbudo na igreja e pegou esse texto aqui para dizer: olha aqui, tem que estar com o rosto descoberto. Nada a ver, né? Teologia bem aplicada. Olha só, Paulo está dizendo, meus irmãos, sabe aquele tão sonhado equilíbrio das emoções? Hoje é vendido N cursos, e não sou contra esses cursos, para equilíbrio das emoções. Hoje é vendido essa ideia, né, de práticas, de técnicas para controlar as emoções. Hoje é trazido medicações para isso. Vai fazer a prova da CNH, toma o remedinho X, ou vai lá no Reiki, 2 ou 3 sessões disso, 2 ou 3 sessões daquilo. O tão sonhado equilíbrio das emoções, está todo mundo doido, né? Queridos, aleluia, não tem custo nenhum financeiro, não tem nenhuma disciplina, não precisa aprender nada diferente. Nós temos a receita de mais de 2000 anos aqui, aleluia, que faz você ficar equilibrado, que faz você ter uma mente renovada, porque isso não é alcançado com dinheiro, isso não é alcançado com técnicas, isso não é alcançado com práticas, isso é alcançado através da fé em Cristo Jesus, através de um arrependimento, de uma disciplina em seguir os conselhos do Mestre e seguir as Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. A ideia, a vida é um ciclo, isso é coisa de grego, é coisa da cultura grega. A vida é um ciclo. Beethoven dizia que a vida é altos e baixos, altos e baixos. A própria música dele, a famosa sinfonia de Beethoven, faz altos e baixos. Não, a vida não é de alto e baixo, meu irmão. A vida não é cíclica, uma hora tu está lá em cima, outra hora tu está lá embaixo. A vida em Cristo é de glória em glória, de glória em glória, de crescimento em crescimento. Deus te chama para crescer, Deus te chama para renovar a tua mente e te dar capacidade de administrar os teus negócios, administrar o teu relacionamento, o teu casamento, para administrar a criação de filhos. Para tudo isso Deus tem como fazer, e através da minha e da tua mente. Ele tem uma capacidade de renovar a nossa mente. Está ferida a mente? Sim. Está ferida, vem ferida pelo pecado? Sim. De repente vem ferida por tantas coisas aí a tua mente, a tua capacidade de pensar. Pastor, eu leio e não gravo. Leia, continue lendo. A Bíblia diz que quando você precisar lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar. Não sei se Deus fez isso para mim de propósito, porque de repente eu ia me tornar um orgulhoso. Se eu for sentar com vocês aí, conversar sobre Bíblia, eu sou uma negação em achar versículo e lembrar de versículo e capítulo. Mas quando Ele resolve de me usar, Ele me dá os versículos e os capítulos, porque é dele, é para Ele, é por Ele todas as coisas. Mas isso Ele tem capacidade de fazer em nós. E não é só capítulo e versículo. Ele quer mudar o teu jeito de agir lá nas tuas coisas pessoais.
Ele quer te abençoar de uma forma que você consiga administrar o teu financeiro. Está bagunçado o teu financeiro. Jesus pode renovar a tua mente. Aleluias. Eu conheço um cidadão que a vida toda foi motorista de ônibus. A vida toda foi motorista de ônibus. Não é um salarião motorista de ônibus. Sempre foi fiel a Deus nos seus dízimos e oferta, mas também sempre teve uma mente renovada. O capital desse homem não condiz, se for olhar, com o salário que ele ganha, e ele nunca mexeu com o dinheiro dos outros, não, mas ele soube administrar de uma forma estupenda aquilo que Deus deu para ele, porque renovou a mente desse homem quando ele entregou sua vida para Jesus, e hoje ele vive aposentado e muito bem, com um baita de um patrimônio. Tu olha o que aconteceu com o fulano, uma mente renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só finança. Eu e como outros que têm aqui filhos, crianças e adolescentes, joias preciosas que estão nas nossas mãos, cristais que face se quebram, e que se nós não tivermos uma mente renovada para ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas, essas ideologias funestas estão aí para raptar os nossos filhos, as nossas crianças. Mas eu creio que Deus há de renovar as nossas mentes, aleluia, nos potencializar. Precisamos mudar o foco, meus irmãos. Infelizmente, às vezes a gente fica com foco naquilo que é religioso, naquilo que somente estrutural, mas nós precisamos mudar sim o nosso foco e dizer: Senhor, renova a minha mente, se discipline, crie uma estrutura para você se aproximar ainda mais do Todo-Poderoso, porque vai descer, aleluia, a semelhança dele de uma forma sobrenatural em ti e em mim, para nos capacitar, para mexer com aquilo que está lá encruscado em nossa mente, e vai transformar e vai renovar. Eu não tenho problema de lidar com velhinhos na igreja. Tem muitos líderes que têm dificuldade, mas esses velhos estão com outros costumes, vêm de outra época, fica difícil de transicionar. Eu não tenho problema de lidar com esses homens de cabelo branco aqui, porque se Deus agir nele, renova a mente deles, e a mente deles fica muito melhor que qualquer guri desses aqui. Deus tem poder de fazer isso, aleluia, de renovar a minha e a tua mente. E os resultados vão acontecendo no dia a dia. Amém? Fica sentadinho aí. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Você consegue mentalizar aí, entender aí o que aquele homem vem perguntar e não estava entendendo para Jesus? O que Nicodemos pergunta? Você consegue entender aí? Que não é você nascer fisicamente, que não é você sair de um ventre, que não é você sair de uma religião e ir para outra, mas que é você começar uma nova história com aquele que fez essa mente que está aí dentro de você. Que não é criar algumas práticas, mas que é de ser renovado pelo poder de Deus aí dentro de você. Você consegue crer que o Senhor tem condições, aleluia, de mexer aí nesse teu intelecto e curar essas feridas e restaurar a tua capacidade intelectual conforme você vai caminhando com Ele, ao ponto, meu irmão, de você experimentar coisas lindas, de você, quando você ver, sem mais e nem menos, você, meu Deus, eu estou agindo diferente do que eu agia. Aleluias. Teve momentos da minha vida, queridos,
em que eu, mesmo crente, mas eu era aquela pessoa bruta, aquela pessoa magoada, pessoa briguenta. Mesmo crente, já aquela pessoa que, se as coisas não davam certo, chutava o balde. Mas o Senhor foi renovando, eu fui me aproximando dele, fui pedindo misericórdia. E quando eu me dei conta, eu disse: meu Deus, eu estou tendo atitudes que eu não tinha. Ao natural. Eu creio e quero profetizar para você, meu querido, que Deus estará interferindo na tua capacidade de agir de um modo lindo, maravilhoso, progressivo. Deus estará atingindo, se você abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar, e entrar numa metanoia, dizer: não, eu não quero essa vida para mim, de viver preso pelos pensamentos de outros, de viver atrofiado pela ideologia do sistema, de viver procurando chifre e cabeça de cavalo. Não, eu quero viver uma vida que o Senhor tem para mim. Aleluias. Vamos sair desse anonimato espiritual, queridos. Vamos cantar, queridos. Vamos ficar em pé. Eu quero que você vou orar com você e depois nós vamos cantar. Hoje nós vamos fazer diferente, tá? Mas pode fazer um fundo aí. Eu quero orar contigo. Aleluia. Eu quero orar com aquele que quer, sim, Senhor, eu quero uma renovação da minha mente. Eu quero orar com você que diz assim: não, eu não quero mais, a partir de hoje eu vou entrar num caminho inverso daquilo que eu estava vivendo. Não está legal. Você está com a mente renovada, está a 1000, não tem problema. Não preciso orar por você. E eu não vou chamar a frente para não fazer volume aqui, porque tem pregador que fica famoso com o volume que vem na frente. Eu não me preocupo com isso. Deus vai agir lá onde você está. Aleluia. Você quer entregar essa mente e dizer: Senhor, eu preciso de uma mente renovada. Não sei se você está tomando algo químico para que a tua mente consiga equilibrar. Não sei se às vezes você tem se disciplinado para ter um equilíbrio mental. E dali um pouco chega e estoura. E quando estoura, derrama em cima dos outros. De repente você está aí pressionado com pensamentos ruins. Meu Deus. Fique de olhos fechados, porque Deus está agindo aqui e eu não quero que você veja o que o outro está passando. O Espírito Santo está me mostrando aqui, queridos, que pessoas que estão ao ponto, chegaram ao ponto de poucos dias assim: eu não quero mais viver. E só por causa das tuas heranças espirituais você disse assim: eu não vou tirar minha vida, mas eu não quero mais ver. Tem alguém aqui essa noite, não precisa vir, não precisa aparecer aqui. Aleluias. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que quer renovar a tua mente, te dar um novo propósito de vida, restaurar essas emoções. Aleluias. Sabe essas preocupações, meu filho? Ai Deus, que tem te atormentado, te tirado o sono. Não foca nisso. A partir de hoje o Senhor está dizendo: ei, levanta-se na minha presença. Meu Deus. Aleluias. Levanta-se na minha presença, eu vou cuidar disso. Eu quero renovar a tua mente, meu filho.
Eu quero te dar pensamentos de paz, de esperança. Ai, Libio, remanda su, rebende, alamarraias. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja, meu Deus. Há algo especial aqui, há uma presença do Espírito Santo curando, e eu quero profetizar para você: saia desse ambiente de prisão espiritual. Aleluia, e entra numa nova linha, num novo caminho, e esse caminho é a intimidade e a comunhão com o Pai que te ama. Ei, bagaçuída e rama numa estenda, aleluia. Se os obreiros sentirem a vontade de orar pelo povo, podem procurar eles nos seus bancos e orar. O pastor Mário vai me ajudar aqui. Abençoa o povo lá onde ele está. Aleluia. Deus vai dirigir vocês com mãos santas e poderosas para as pessoas certas enquanto eu oro agora. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu estás agindo. Se os obreiros quiserem orar, por favor, pode passar no meio do povo aí. Tu é Deus de cura, Pai, Tu és Deus de milagre, Tu é Deus de mistério, e há de renovar as mentes, há de renovar estas vidas, Pai, há de amparar, de fortalecer. Senhor, desce sobre cada homem e cada mulher aqui uma porção da Tua intelectualidade, Senhor, para saber os Teus desígnios, a Tua orientação. Aleluias, aleluias. Osmar, para aquele senhor lá no fundo, de vermelho lá. Aleluias. Ei, driga sumai, dribaguão, lá no fundo, Osmar. Dá um abraço daquele homem lá, ó, de vermelho lá. Aleluia, ele não veio para chegar aqui. Deus o trouxe aqui, aleluia. Poderoso Deus. Glória, 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 glória. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pai, eu profetizo sobre esse povo, Pai. Eu profetizo vida nova, Senhor. Eu profetizo mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluias, aleluias. O que está sentado no trono. Aleluia. E ao Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Adore o Senhor. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. Você está sentindo a presença dEle aí? Então adore. Toda a glória. Aleluia. Deus está movendo. Deus está movendo. Deus está movendo. Porque Ele quer fazer algo grande. Aleluia. Poderoso Deus.
Aleluias. Aleluias. É Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Tudo é para Ele, tudo é por causa dEle, tudo é para Ele. Continuemos orando, continuemos em fé, meus queridos. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Dá vontade de parar, né? Mas o tempo se foi. Eu vou respeitar o tempo. Aleluia. Aleluia. A tua presença é real. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu por mim não encerrava, mas tem hora. Eu vou encerrar e se você quiser ficar aí pulando, dando glória a Deus, pode ficar. O templo eu fecho quando sair o último, mas o horário é esse para encerrar. Mas Deus está fazendo uma grande obra. Se prepare para algo sobrenatural. Se prepare para algo grande. E algo grande não é apoteose, não é só poder, é muita salvação de almas. Amém? Queridos, tem alguém entre nós que quer se reconciliar, estava distanciado e quer se reconciliar, dar o seu nome para a reconciliação, para ser cuidado? Levanta a sua mãozinha, se tem alguém. Tem alguém? Ou alguém que está entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus, começar uma caminhada com Ele. Ainda não fez isso, quer fazer pela primeira vez, entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão. Tem alguém que quer começar a entregar a sua vida a Jesus hoje? Nós queremos cuidar bem de você, por isso que a gente quer saber. E por último, tem alguém que não é batizado e quer ser candidato ao batismo? Levanta a sua mãozinha se tem, para a gente conhecer também. Amém? É isso a pergunta e está pronta as respostas. Mário, vem cá orar e encerrar. Aleluia. E vai abençoar o povo, porque eu estou numa espoleta aqui. Se eu orar de novo, vocês não saem daqui até meia-noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor, caindo como chuva no meio da igreja, nos corações.